razão humana pode entender este ser. É como explicar ao surdo o som de uma sinfonia. Tentar achar Deus em teorias, decifrá-lo sem conhecer. É como explicar o azul a quem nunca enxergou. Deus é bem maior do que a minha mente pode compreender. O finito e impossível não impedem seu poder. Nele vou confiar, mesmo se eu não entender, pois eu sei, Deus está além. Eu posso sim fazer meus planos, mas a resposta vem do Senhor. Se um Deus tão grande está a me guiar, seu caminho vou aceitar. Deus é bem maior do que a minha mente pode compreender. O finito e impossível não impedem seu poder. Nele vou confiar, mesmo se eu não entender, pois eu sei, Deus está além. Deus está além. Deus está além da minha angústia. Deus está além dos meus temores. Deus está além das minhas lutas. Deus está além das minhas dores. Deus está além do meu futuro. Deus está além deste meu mundo. Deus está além do que eu enxergo. Deus está além do que eu lhe peço. Deus é bem maior do que a minha mente pode compreender. O finito e impossível não impedem seu poder. Nele vou confiar, mesmo se eu não entender, pois eu sei, Deus está além. Deus está além. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Alô, boa noite. Como vai você?
Eu aprendi essa musiquinha ainda quando criança, só que a gente cantava Alô, bom dia. É um prazer tê-lo aqui conosco nesta noite. Você que está nos recebendo no aconchego do lar. Como diz o Padre Cezinho em uma de suas letras, das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. Pois é no aconchego do meu lar em que as coisas boas acontecem. E hoje, sendo quarta-feira, dia de oração, e muita oração, muito poder. E há uma música que diz que a melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Então, desde pequeno, nós precisamos aprender. E eu creio que você, pela minha introdução, já descobriu o que nós vamos estudar essa noite. Sendo quarta-feira, dia de oração, vamos estudar um pouquinho sobre oração. Quem sabe descobrir algumas coisas que acabam sendo rotuladas, né? Eu conheço, por exemplo, uma senhora por nome de Das Neves. Das Neves é conhecida em sua congregação como uma mulher de oração. E é comum, ao visitar outras congregações por aí, sempre encontrarmos pessoas que são conhecidas como uma pessoa de oração. O irmão de oração, a irmã de oração. Mas, agora falando diretamente a você, é você uma pessoa de oração? Você crê no poder da sua oração? Você já teve alguma experiência em que você entendeu que os efeitos ou as consequências dos atos foram resposta de Deus à sua oração? Nós sabemos que no momento em que vivemos a história desse mundo, a oração é indispensável. Mas também temos que cuidar para que a nossa oração não seja caracterizada como um ritual, né? Os nossos co-irmãos católicos, eles professam sempre as mesmas palavras em seu momento devocional. É uma reza, não é uma oração. E qual a diferença de uma reza para uma oração? Justamente aí. A reza, ela é decorada, assim como muitos de nós decoramos a oração modelo, também conhecida como a oração do Pai Nosso, né? Mas muitas vezes nós expressamos a oração do Pai Nosso sem experimentar, sem vivenciar o poder que há nessa oração. Há poder no nome de Jesus. E nós temos que crer nesse poder, orar com poder. Não esqueço de uma experiência que eu tive quando fui a Belém, na região de Quatro Bocas. E ali fui visitar uma senhora, uma família que estava passando por dificuldades. Ela tinha, na época, 4 filhos. E estavam ali participando do culto conosco. Chegou o momento da oração. E após fazer a oração, um dos garotinhos que tinha entre 4 e 5 anos, puxou o meu paletó e disse: pastor, cadê o poder da oração? Eu não senti poder, pastor, em sua oração. A mãe dele olhou para ele e disse: filhinho, ele é de outra religião. A oração dele é diferente. Mas essas palavras muito tocaram. E hoje, mais de 5 anos passados, ainda ecoa em meus ouvidos. E o poder da sua oração. Uma coisa nós precisamos entender. O poder da oração não será superior ao poder
de quem desenvolve a oração. Muitos são os sistemas que nós encontramos hoje para desenvolver a prática de oração. E você pode e deve, muitas vezes, ingressar em um sistema desse. Tem o A Sós com Deus, né, em que você ali pratica o ouvir e o falar com Deus de forma diferenciada. Tem o 21 dias de poder, entre outras maneiras de você aprender a desenvolver uma vida de oração. Não deixar cair na rotina a oração do despertar, das refeições, do descansar, em que muitas vezes você até se confunde por fazer de forma repetitiva, por fazer de forma involuntária. Oração, diz a serva do Senhor, é o abrir o coração a Deus. Sabe quando você sai pela manhã e você está transitando pelas ruas, encontra um conhecido, ele diz, olá, tudo bem? E você está ali magoado, pensando nos problemas e ali martelando, mas quando ele fala, olá, tudo bem? Você imediatamente responde, tudo bem. E assim muitas vezes ocorre com a oração. Mas eu quero nesta noite, juntamente com você, meditar na história de um homem, de um profeta, que era homem de oração. Nós encontramos o relato de sua história no livro de 1 Reis. 1 Reis, no capítulo 17 e o verso 21. 1 Reis 17, 21. Nós temos aqui o relato do encontro de Elias com a viúva de Sarepta. E agora aconteceu algo trágico. Aquela viúva perde o seu filho. Perder um ente querido dói. Perder um ente querido gera, muitas vezes, uma reação em que as pessoas saem de si. E a reação dessa mulher não foi diferente. E ela começou a questionar ali o profeta, se ele estava castigando. Quantas vezes nós nos lastimamos por não entender a resposta de Deus. Mas Elias, com o coração partido, agora pega aquele garoto e olha o que diz aqui no verso 21. E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse, ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a alma desse menino tornar a entrar nele. Olha, o clamor, né? A oração que ela precisa ser muito mais do que uma oração. Lembra de Ana? Sim, aquela senhora que não podia ter filhos. E na geração dela, na época dela, filhos eram um sinônimo de bênção, né? Hoje, muitas vezes, está tão banalizado o relacionamento humano, em que muitos não entendem que filho é uma herança de Deus, uma bênção do Senhor. O padre Zezinho, em uma de suas letras, até diz que nenhum filho, nenhuma família venha surgir em qualquer de repente. E quantos são os filhos da nossa geração que surgiram de repente e são órfãos de pais vivos, sofrem. Mas Ana ali no altar, ela clamou, ela abriu o coração, ela chorou a Deus. O clamor
expressa sinceridade. E o profeta aqui foi tão sincero e disse: Senhor, faça o que... Olha que interessante. Né? Ele não pediu que esse garoto tornasse a viver, mas que a alma dele se tornasse novamente alma vivente. Isso lhe diz alguma coisa? Né? Para muitos, imagine você, se alguém chegar e disser assim: Maria, João, José, Carlos, eu encontrei a alma do senhor Manel ali na rua. Para muitos isso causa, de certa forma, medo. Por quê? O inimigo, ele busca distorcer aquilo que diz a palavra de Deus. Né? Por quê? Logo, o primeiro ser humano, ele se tornou alma vivente. O Senhor lhe deu o fôlego de vida. E foi justamente crendo nesta palavra que o profeta clamou que esta alma voltasse a viver. Sabe por quê? Quando se perde um ente querido, fica um vazio na vida. Muitos perdem a esperança. Né? E com esta mãe não foi diferente. Mas, como diz a palavra, a oração do justo tem poder. O mesmo profeta, ele em uma ocasião orou para que não chovesse. E durante 3 anos e meio não choveu. Já imaginou? Um período sem chuva? Depois, quando você tiver um tempo, dê uma lida ali em 1 Reis 18, os versos 41 em diante. 41 a 45. Elias orou para não chover. Né? E aquele que é do Nordeste entende um pouco mais o que significa um sertão, um período sem chuva. Nós de Brasília sofremos um pouquinho o período da seca. Né? É um período assim difícil, o calor aumenta, mas nós não sofremos ali com a falta de produção, porque tem outras regiões que produzem e suprem as nossas necessidades. Mas aquele que vive no sertão, que depende da produção da terra, este sim sabe o que significa 3 anos e meio sem chover. Nós passamos pouco mais de 3 meses, já sofremos. E o interessante é que o mesmo profeta que orou para não chover é aquele que orou para chover. E o que nos chama a atenção é que nas 2 orações ele reconhece a sua pequenez, a sua limitação, se prostra ali na presença do Senhor e ora. Como tem sido a sua oração? Tem sido vãs repetições? Nós precisamos entender que quando Deus nos chama e quando nós nos apresentamos na presença do Senhor para orar por nós ou intercedendo por outro, nós temos que nos despojar, limpar o nosso íntimo, confessar os nossos pecados. Precisamos entender que nesse momento nós estamos representando e apresentando as petições de outro a Deus. A oração tem poder, porque ela é direcionada diretamente a Deus. Você não precisa de interlocutor. Você não precisa orar a um ser para que ela alcance. Ore a Jesus. Ore em nome de Jesus. Mas o próprio Elias teve uma outra experiência que eu gostaria de chamar a atenção.
ele ali num monte, combatendo os profetas de Baal. Olha que coisa importante. Um ser, representando a Deus, combatendo as centenas, 400, 450 profetas de Baal. Pessoas que não acreditavam no poder que há no nome de Jesus. Mas aqui tem uma ação que muito me chama a atenção e eu gostaria de chamar a sua atenção para esse detalhe. Elias, após os profetas de Baal ficarem horas e horas clamando, clamando e clamando, agora chegou a vez de Elias. Elias desafiou, pediu que eles gritassem, falassem mais alto. Quem sabe o Deus dele estava ocupado e não estava podendo ouvir. Elias agora se prepara. Prepara o terreno. E ele começa restaurando o altar, arrumando o altar do Senhor. E a serva do Senhor, Ellen White, ela diz que nesse momento Deus enviou os anjos para que estivessem ao redor, para que nenhuma ação durante esse processo de clamor aos deuses pelos baalinos, a Deus por Elias, nenhuma manifestação do maligno acontecesse para não confundir as pessoas. Elias deixou um exemplo para mim e para você. É necessário organizar, restaurar, quem sabe fazer de novo o altar. E o principal altar, sabe qual é? Aquele em que a palavra do Senhor diz que é o templo do Senhor, o meu e o seu corpo. Quando nós nos organizamos, quando nós restauramos o altar do Senhor, milagres acontecem. No livro de Tiago, no capítulo 5, Tiago, capítulo 5, os versos 17 e 18. Lembra que eu comecei falando sobre homens de oração, mulheres de oração? Olha o que a palavra do Senhor agora nos adverte. Elias era um homem de oração. Foi um representante de Deus. Mas aqui Tiago, e eu gosto muito do livro de Tiago, porque Tiago é muito prático. Nós devemos ter uma vida cristã prática. E ele diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar frutos. Olha que expressão assim confortadora, que expressão maravilhosa. Isso quer dizer que eu e você podemos ser pessoas de oração. Homem de oração, mulher de oração. Oração que tem poder. Muitas vezes, nós rotulamos determinadas pessoas. Lembra do triste episódio que aconteceu aqui próximo, na cidade de Goiânia de Abadiânia, onde pessoas depositavam a fé da cura das suas enfermidades, dos seus problemas, em um homem denominado João de Deus? Muitas dessas pessoas pagavam caro. Outras pessoas pagam penitências, levando cruz nas costas, subindo ajoelhados escadarias,
crendo que essas penitências têm mais poder do que a oração. Mas Tiago nos mostra nesse momento que você pode ser uma pessoa de oração, que eu posso ser uma pessoa de oração. Orar é abrir o coração a Deus. Aqueles que praticam a sós com Cristo sabem que orar é desenvolver uma amizade com Cristo. Como um amigo, conversar com Ele sem pedir, sem agradecer, mas uma conversa espontânea. E assim, está se distanciando daquele ritual de oração que acaba se aproximando de uma reza. Era uma tarde, estávamos nos preparando para o segundo turno, o retorno dos alunos. Marcos chegou com a sua bicicleta, colocou ali no local onde colocava todos os dias. Percebeu que havia um problema com um dos pneus da bicicleta. Tirou a tampa do pito, colocou na boca e foi ali ajeitar o defeito no pneu. E quando ele estava com a tampa por um deslize e aquela tampa desceu, a tampa daquele pito desceu, Marcos começou a passar mal. Os colegas que estavam presentes correram para buscar socorro. Estávamos no culto, nos preparando para entrar em sala de aula. Imediatamente Marcos foi levado ao hospital. Recebendo os primeiros socorros no Hospital Regional do Gama, os médicos decidiram que ele deveria passar por um especialista e ele foi conduzido ao hospital de base. Enquanto era conduzido e preparado, os pais estavam chegando. Na sala de espera, ali aguardando, os médicos, após avaliarem Marcos, entenderam que ele teria que passar por uma cirurgia urgente. Naquela semana, na aula de religião, Marcos e sua turma do 8º ano haviam estudado sobre o poder da oração. E o professor de religião mostrou para eles que uma oração feita com fé, um clamor legítimo, Deus responde. E enquanto os médicos conversavam com os pais na sala, antessala, e ouvindo que ele iria passar por um processo cirúrgico, ele fez uma oração a Deus fazendo 2 pedidos. Primeiro, ele dizia: Senhor, eu não quero passar por esse processo cirúrgico. Eu sou muito novo. E olha, Senhor, e aí ele fez o segundo pedido. O professor de religião essa semana disse que uma oração feita com poder, o Senhor responde. Então, Senhor, nesse momento, tire de mim esse instrumento que será a causa da minha cirurgia. E quando ele pronunciou o amém, o assim seja, uma ânsia de vômito jogou ao solo a tampa daquele pito que seria o responsável da cirurgia. Uma oração feita com fé, com clamor, tem poder. E você, meu amigo, você, meu irmão, tem a condição de se tornar um homem, uma mulher de oração. Você, pai, lembre-se que você é o sacerdote da família. Você tem que inculcar pela manhã, à noite, pelo caminho, como diz a palavra, na vida dos seus filhos, que eles tenham uma vida de oração. E a oração de um justo tem poder. E você tem a condição de ser esse justo aos olhos do Senhor. Que Deus o abençoe.
Ouvi a voz de Deus, em paz eu vou. Estou feliz, achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus. Jesus.